Olha só, meus queridos e queridas, vocês muito me perguntam o que a gente pode fazer para mudar, né, essa questão da importação, esses impostos abusivos. Muita gente fala assim para mim: poxa, Becker, eu não acho errado eu pagar um imposto quando eu importo alguma coisa. mas é muito alto o imposto aqui no Brasil. E recentemente a gente está tendo essas mudanças aí do remessa conforme, que agora vai, né, começar a taxar diretamente no site. Então vai ser 60% para produtos acima de $50, mais 17% de ICMS, que no final das contas isso dá mais de 80, 90% do valor do produto quando você compra e assim por diante. Eu já fiz vários vídeos falando do remessa conforme, das mudanças, vou deixar aqui na descrição sobre o último assunto que a gente falou do remessa conforme, que mostra como é que tá a situação atual, né, do que tá acontecendo. Mas, gente, nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês de um novo projeto de lei que pretende diminuir o imposto de 60% para 20% nas importações. Também pretende aumentar a isenção de $50 para $100, tá? Para aumentar também o quanto você pode comprar sem ser taxado e reduzir drasticamente esse absurdo dessa taxa de 60%. Então, esse projeto de lei, que é o 3498 de 2023, é muito importante que ele tenha um alcance grande, que as pessoas conheçam, entrem no site e votem para esse projeto de lei ter relevância. Como é que você vai fazer isso? Já vou adiantar aqui no começo do vídeo. Entra no link que está aqui embaixo na descrição, clica lá, você vai fazer o login, você coloca o seu e-mail, você pode ler o projeto de lei que fala esses detalhes que eu mostrei para vocês e você vota que sim, que você concorda com esse projeto. Caso você concorde. Se você quiser pagar mais imposto, aí você não precisa entrar e votar. Mas se você gostaria, de vez de pagar 60%, pagar 20%, ter uma isenção maior e ainda aumentar o valor de remessa expressa de $3.000 para $5.000, ele dá um aumento também esse projeto de lei, aí você entra e vota aqui. Por que é importante fazer isso? Porque quanto mais pessoas votarem nesse projeto de lei, mais relevância isso dá para chegar no Congresso e isso ser votado. Então, é uma forma legal, jurídica, de que a gente possa fazer isso chegar no governo, tá bom? Porque no final das contas, o que acontece no Brasil é que a gente é sempre massacrado nesse sentido e acaba ficando quieto, vai aceitando e o governo vai empurrando, tá, gente? É assim que funcionam as coisas. Se você não reclama, eles vão continuar fazendo a mesma coisa que sempre fizeram. E se a gente olhar o histórico aqui no Brasil, a gente sabe que importação é uma forma do brasileiro fugir, digamos, dos preços exagerados em produtos que a gente tem aqui no Brasil e buscar produtos de mais qualidade. Então, no Brasil, infelizmente, a gente tem uma variedade pouca de produto quando a gente compara com outros países, tá? E também produtos muito caros e com baixa qualidade. Então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui no vídeo, do porquê que acontece isso, mas a importação é uma forma da pessoa querer ter uma coisa legal, não pagando o olho da cara. E aí, o que acontece? Você é punido, porque é como se você fosse um criminoso tentando trazer um produto de fora. E aí, você é taxado, o produto demora meses para chegar, você não tem como recorrer a uma taxação porque ninguém responde nada, você não sabe os meios de comunicação, não tem com quem falar. É assim, a gente é tratado como se fosse um favor que o governo tá fazendo pra gente em taxar a gente. Então, esse projeto de lei, ele é uma proposta que visa trazer realmente uma mudança na lei atual, tá bom? Essa lei que fala de importação, gente, é de 1984. Então, nesse período, esse valor de $50, essa isenção de $50, o quanto o real não desvalorizou, tá? Nem existia real na época, na verdade, em 84, mas a gente teve inflação, teve desvalorização do moeda, teve um monte de coisa, que é uma lei totalmente desatualizada e que não faz sentido nenhum, e que é extremamente punitiva para quem quer trazer alguma coisa de fora. Então, é importante entrar, a gente se unir. O Gerson fez um vídeo falando sobre isso, até falou de outros youtubers fazerem, né? Eu já estava programado para fazer esse vídeo, estava vendo alguns vídeos, então tem bastante youtuber fazendo vídeo sobre isso, a galera tá se unindo para que esse assunto possa chegar nas pessoas e a gente, pelos meios legais, possa reivindicar essas mudanças. Porque se a gente ficar quieto e só reclamar e só gritar no Twitter, na internet, nada muda. Tem que se tomar os meios legais para que isso chegue no Congresso e realmente o governo entenda que ninguém está satisfeito com isso. Na verdade, só o governo fica satisfeito com isso porque ele arrecada mais para manter a máquina extremamente cara que é o governo rodando. Então esse é outro ponto que é importante a gente falar aqui. Tem vários assuntos, né, que são muito polêmicos em relação à questão da importação. Por quê? Porque as empresas aqui no Brasil, elas têm pedido há um bom tempo para o governo agir em relação a empresas como AliExpress, Shopee, Shein, ou seja, empresas que são fora do Brasil, na maioria do caso delas chinesas, porque eles têm um preço muito competitivo. Por que eles conseguem vender produtos tão baratos assim? Porque lá na China ou outros locais que esses produtos são produzidos, o imposto é muito menor,
o custo de mão de obra é muito menor, as leis são mais flexíveis em vários sentidos, toda a máquina lá fora, ela custa menos. Então um produto que aqui no Brasil você vai pagar às vezes R$1.000, R$1.200, lá você compra às vezes por R$300. Aí o brasileiro olha aquilo e fala, caraca, dá pra ter produto bom sem pagar o olho da cara, meu Deus, eu quero isso. E aí as importações desses últimos anos aumentaram absurdamente. Então o reflexo do aumento das importações é basicamente o resultado da política que a gente tem no Brasil há muitos anos, de taxas extremamente altas, de tudo, de toda a máquina que funciona no Brasil ser muito cara. Então não é culpa das empresas, a gente poderia dizer, né, pedirem para que o governo regule isso, porque para a empresa, quando ela olha, ela fala assim, pô, eu pago um monte de imposto, funcionário é caro pra caramba, cumprir legislação trabalhista, aí o cara compra lá da China, paga 1/3 do valor aqui que eu não consigo chegar, e eu que ajudo o país a crescer, me ferro, entendeu? Não recebo nada. Dá para entender a lógica de quem tá do outro lado reclamando pro governo. E no final das contas, é o que eu já falei nos outros vídeos, o que isso mostra? Que quem tem culpa no cartório, né, quem tem a maior culpa no final das contas, é o governo por não ter as políticas de imposto, as políticas empresariais, a legislação trabalhista e assim por diante, competitivas com o resto do mundo. Por que tudo é tão caro no Brasil? Porque tudo é muito caro para se fazer no Brasil, gente. A gente paga um dos maiores impostos do mundo em relação a produto, em relação a eletrônico, em relação a comida, em relação a quase tudo. Então, como que você, que é um empresário no Brasil, vai conseguir ter um preço para competir com o AliExpress, né, com empresa chinesa? Você não vai conseguir, porque é impossível nesse meio que a gente tá. E aí, qual que é a lógica? O que a gente pode fazer para mudar isso? É reclamar para sempre o governo de ter consciência que precisa baixar imposto, que as empresas precisam se tornar mais competitivas, mas se o governo não abrir mão do imposto absurdo que ele cobra, nada vai mudar. E por que o governo quer abrir mão disso, gente? Porque o governo é uma máquina que tem gastos muito altos, eles têm diversos benefícios, é auxílio carro, é auxílio paletó, plano médico não sei das quantas, sei quantos mil pessoas que trabalham pro deputado, pro senador, é uma máquina extremamente cara. Então como que o governo funciona? Ele fala assim, bom, eu gasto pra caramba, desenfreadamente, não quero deixar de gastar desenfreadamente, estou gastando mais do que eu recebo, o que eu vou fazer? Eu vou penalizar mais ainda os contribuintes porque eu quero gastar mais e eu não vou parar de gastar. Então eu vou inventar taxa, eu vou colocar imposto absurdo, eu vou penalizar a indústria porque eu não quero parar de gastar o que eu gasto. Então vocês que paguem por isso. É basicamente essa matemática simples. E aí no final das contas a gente vai aceitando, vai pagando e o governo continua engordando, gastando exageradamente e não quer diminuir os seus custos. Então se o governo tivesse uma gestão apropriada, reduzisse os custos, cortasse na própria carne os seus próprios custos, ele conseguiria tornar o país muito mais competitivo para que a gente pudesse ter produtos muito mais baratos, para que os empresários não fossem tão penalizados com tantas taxas, com uma legislação tão pesada e assim por diante. Então é um assunto polêmico, porque quando a gente fala isso, muita gente vai falar assim, mas então quer dizer que então o trabalhador não tem que ter direito? Então quer dizer que... Não é nada disso, gente, mas o Brasil é um país que infelizmente é muito fora da realidade nesse sentido. Por isso que tudo aqui é caro, por isso que carro custa 4 vezes mais que custa em qualquer lugar. Um celular custa 3, 4 vezes mais, 5 vezes mais do que um outro país. A gente tem o iPhone mais caro do mundo, a gente tem o imposto de importação dos mais caros do mundo e assim vai, né? Então se isso não mudar, se não tiver governantes que queiram cortar na própria carne para beneficiar a população, para que a gente tenha um país mais competitivo, porque isso gera mais indústria, isso gera mais emprego, isso gera mais competitividade, isso gera mais marcas, nada vai mudar. Então a PL que a gente tem aqui é uma forma de a gente brigar legalmente por isso. Então votem, entrem aí, né, se você concorda, se você quer pagar menos imposto, se você acha justo que seja 20% e não 60% e assim por diante, é uma forma que a gente tem aí de se unir e bater nisso, tá bom? Mas a gente precisa ter essa consciência, galera, de que todo esse rolo que acontece, essa briga das empresas, pedindo pro governo, querendo que aumente o imposto, aí o pessoal fica com raiva das empresas, porque as empresas vendem produtos de qualidade inferior e mais caro no Brasil, muitas vezes compra da China, e aí reclama que a gente compra da China, mas eles compram da China e revendem mais caro, mas pagam os impostos, enfim, é uma briga sem fim, que no final das contas, no centro dessa discussão, tá o governo que não quer abrir mão de nada, ele não quer abrir mão do lucro dele, ele não quer melhorar a administração dele, ele quer continuar gastando incessantemente e penalizando todo mundo em volta dele, mantendo aquele núcleo duro ali que gasta pra caramba. Isso não fecha a conta. Então acaba que a gente tem todo mundo em volta penalizado por causa de um núcleo ali que tá pouco se danando pra galera de forma geral. Então o que a gente pode fazer é
usar esses meios legais, brigar por isso e continuar acompanhando o assunto e tendo consciência do que está acontecendo. A melhor coisa, né, para que o governo consiga passar leis que são interessantes para eles, para taxar mais a população, para a gente se ferrar, é que a gente seja ignorante em relação aos assuntos. Quanto menos a gente souber dos assuntos, melhor é. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é se informar, né, lutar contra isso usando os meios legais e sempre estar ligado nesses assuntos para não deixar as coisas passarem assim sem incômodo, porque se a gente não sabe das informações, vai passando tudo ali na calada da noite e a gente, no final das contas, no final da linha, é sempre a gente que se ferra. Beleza, meus queridos e queridas? Então, não esqueçam de olhar esse projeto de lei, é muito importante. A gente precisa acompanhar esse assunto da importação. Eu não vou me repetir aqui do vídeo anterior que eu fiz, que eu já falo sobre o remessa conforme, como é que tá a situação, o que tá acontecendo, o que tá rolando. Eu deixo o link aqui na descrição para vocês verem, que é um vídeo atual e ele dá um panorama geral de como está a situação da importação para você entender. Então se informe disso também, mas não esqueça de conferir esse projeto de lei aqui, tá bom? Eu sou o Becker, a gente se vê nos próximos vídeos. Se curtiu, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações e tchau, tchau.